Boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, aqui estamos, colegas de uma convivência muito importante. Jamais esquecemos aqueles com os quais fomos criados, nossos irmãos, mesmo aqueles com os quais nós aprendemos as lições fundamentais, nossos colegas. Quanto mais nos lembraremos uns dos outros por termos vivido essa transição planetária, as angústias, as tensões, os desafios, as lições, as curas típicas desse momento. Jamais esqueceremos uns dos outros e principalmente que optamos em viver esse momento uns com os outros. Isso será inesquecível sempre para nós. Muito bom estarmos juntos e vivermos juntos tudo isso que precisamos tanto viver. Muito legal, Jô, Paula Fernandes, Mônica Silva, Denise Morini, Regina Frutuoso. Muito legal mesmo a gente estar optando por viver isso junto. Nem bem vivemos as angústias da pandemia, que ainda não acabou, e que nós tristemente optamos por enfrentar como guerra e não atendendo ao convite de união diante do inimigo comum do vírus que a vida nos trouxe. E já veio uma guerra ainda mais explícita. O que está por trás disso? O que Deus está querendo nos ensinar com isso? Essa pergunta fundamental para esse momento e para todas as nossas crises precisa ser feita agora, porque desloca o eixo da discussão, desfoca da disputa entre nós e os outros para focar na lição que Deus está querendo nos propor, no desafio que a vida está nos apresentando. É fabuloso, apenas o fazer-se essa pergunta já é fabuloso. Para respondê-la, vamos começar nos fazendo outra questão. Como nós temos lidado com a diferença? Porque no projeto pedagógico de Deus, Deus optou por nos trazer uma realidade de muitas diferenças entre os seres humanos. Muitas realidades programadas pela vida, programadas por Deus, nos fizeram nos relacionar. Por exemplo, a reprodução. Há muitos seres da criação que se reproduzem sozinhos, assexuadamente. Ao Deus nos trazer a obrigatoriedade da reprodução sexuada, nos deu uma mensagem de como devemos nos relacionar, como devemos depender, como devemos cooperar, associar as diferenças para produzir, para criar, para reproduzir, para permanecer a espécie. Não é? Por mais que homens e mulheres sejamos tão diferentes, opostos, competidores em muitas situações, somos chamados
pelo imperativo da reprodução, pelo imperativo do sexo, a nos associar. Também a vida nos trouxe, também pelos corpos, uma realidade física onde nós estamos muito longe de sermos os maiores em tamanho da criação. Não somos. Estamos muito longe de ser os mais fortes, os com maiores garras, os com maiores presas. Não somos. E por isso, tão pobremente equipados fisicamente, somos também empurrados, assim como pelo sexo, a cooperarmos uns com os outros para a preservação, para a manutenção do rebanho, uns protegendo os outros. E assim, as múltiplas diferenças entre ricos e pobres, brancos e negros, culturas diferentes, tanto há aos orientais para aprenderem com os ocidentais, como aos ocidentais para aprendermos com os orientais. E dentro dessas macro-regiões também, os latinos muito têm a aprender com os saxões, os nórdicos, os africanos. Muitas são as diferenças geradas pela vida e por Deus. E nós precisamos entender o que Deus nos quis propor com as diferenças, como nós temos lidado até agora com as diferenças e como nós poderíamos lidar melhor com elas. Da diferença entre os sexos, significativamente, nós vivemos tantos conflitos que chamamos esses conflitos de a guerra dos sexos. Das diferenças entre ricos e pobres, nós fizemos tanto conflito dessa diferença que resolvemos chamá-la de luta de classes. Da diferença entre culturas e nações, fizemos as guerras mesmo, físicas, de extermínio. Das disputas econômicas, nós fizemos das questões, das competições econômicas, nós fizemos disputas comerciais. Ou seja, de todas as diferenças nós temos feito guerras. Quando era para ser o quê? Quando era para ser exercícios de fraternidade, exercícios de empatia, buscar fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, colocando-nos no lugar dos outros. Exercício fundamental para sairmos da exclusividade, da restrição tremenda do egoísmo, rumo ao sentido último da existência, que é o amor. Egoísmo que nos aproxima tanto dos animais, amor que nos aproxima tanto dos anjos, nessa trajetória existencial, evolutiva, que vai do átomo ao arcanjo. Então, o que era para ser exercício de fraternidade, de compaixão, de empatia, nós transformamos em guerra, com a própria pandemia. Fizemos guerras políticas, guerras comerciais, guerras de corrupção, naquele mesmo espaço que a vida propôs para ser a união numa família só de toda a humanidade. Naquilo que Jesus propôs ao nos ensinar a falar
Pai Nosso. Somos uma família, somos todos irmãos por parte de pai. Não aprendemos essa lição fundamental. Então a vida nos trouxe um único objetivo comum, um inimigo de vida ou morte, contra o qual devemos nos unir nas ciências, nos países, nas políticas, nas classes sociais, mas teimamos em continuar nas guerras. A história humana já era cheia, centenas, milhares de guerras, maiores e menores. Além das guerras objetivas, concretas, milhares de outras guerras como essas que nós falamos, as lutas de classe, as guerras de sexos, as disputas entre religiões, disputas comerciais, disputas esportivas, tudo nós fizemos guerra. Somos sistematicamente chamados à união, mas não atendemos o chamado e fazemos guerra. Até que depois de muitas décadas, sem ameaças mais de guerras mundiais, pelo fim da Guerra Fria, voltou a ameaça da guerra mundial, da guerra de extermínio, da guerra atômica. Por quê? Porque Deus nunca desiste de nós. Porque nós mesmos, ao nos comunicarmos com alguém com déficit auditivo, falamos e não sendo ouvido, falamos mais alto, e não sendo ouvido, falamos ainda mais alto. E Deus, que nunca desiste de nós, nos tem falado através de chacoalhões enfáticos, para ver se acordamos. Como diz Paulo, acorda, tu que dormes. Não é significativo que nós tenhamos chamado todos os nossos conflitos de guerras? Não é triste que assim tenha ocorrido? E o que quis Deus nos ensinar com tantas diferenças? Qual o papel da diferença no projeto pedagógico de Deus? Nós já dissemos, mas vamos reforçar com uma realidade muito típica do universo da educação, que questiona, o universo da educação questiona, apesar de praticar, é um paradoxo, a competição como método de ensino. E correntes muito fortes tentam trazer os benefícios da cooperação. E uma das dinâmicas que os educadores usam para ensinar a importância da cooperação é assim: um professor divide a sua classe em 4 grupos e lhes dá uma tarefa. Representem a natureza. Dá ao primeiro grupo um tubo de cola, dá ao segundo grupo uma cartolina, dá ao terceiro grupo uma tesoura e ao quarto grupo uma caneta. Depois de algum tempo, percebe da parte dos 4 grupos uma produção muito pobre, muito ruim, fraca. E questionando essa produção dos 4 grupos, houve como resposta: mas professor, o senhor nos deu tão pouco material. E aí o professor, olhando para todos os alunos dos 4 grupos, os questiona: mas quem foi que disse que vocês não poderiam trocar, permutar, cooperar? Quem foi que falou?
A vida tem sido sempre assim. Nós sempre temos optado pela competição, pela guerra, nem aventando a possibilidade de cooperarmos, confraternizarmos. E com isso, a nossa vida tem sido fraca, tem sido de baixa qualidade, de baixo aproveitamento. Essa dinâmica das salas de aula serve perfeitamente para entendermos como nos temos relacionado com as diferenças de talentos, com as diferenças de possibilidades que os grupos e as pessoas têm entre si, e como poderíamos nos relacionar. Vejam a situação do homem e da mulher. Homens e mulheres têm maneiras diferentes de ver o mundo. E seria tão rico para nós homens aprendermos um pouco da visão de mundo, da atitude perante a vida das mulheres. E também seria rico para as mulheres aprenderem um pouco, como têm aprendido nas conquistas femininas, muito da maneira masculina de ver o mundo, com objetividade, agressividade, foco. Há muito a aprender entre os sexos, tanto que alguns estudiosos do cérebro chamam os hemisférios cerebrais, um deles mais objetivo, mais focado, o outro mais sistêmico, mais intuitivo, de cérebro masculino e cérebro feminino. E é claro que nenhum de nós gostaríamos de ter meio cérebro. Nós gostaríamos tanto de ter o cérebro inteiro, quanto ter os dois hemisférios bem desenvolvidos. E para isso, os homens precisam aprender com as mulheres, e as mulheres precisam aprender com os homens. E na relação entre as culturas, a mesma coisa. Orientais precisam aprender com ocidentais, e no Ocidente, os saxões com os nórdicos, com os latinos, com os africanos. É tão rica, são tão ricas as possibilidades da convivência, do aprendizado mútuo, e nós escolhemos bloquear esse aprendizado mútuo com as agressões e as guerras. O feminicídio, a agressão contra mulheres, as guerras nacionais, as disputas entre as religiões, entre as nações, entre as culturas, é o que tem empobrecido as nossas vidas. E é para combater, para questionar, para curar esse tristíssimo paradigma da guerra, que a vida vem produzindo, vem trazendo experiências que propõem a integração, como nós falamos da pandemia, que propõem a revisão desse paradigma da guerra. Ainda hoje, quando a lição voltou mais explícita através da guerra da Ucrânia, nós olhamos para aquela guerra e falamos: que absurdo! Por que tanta agressividade? Por que tanta destruição? Por que tanta morte? Quando, na verdade, essas mesmas questões vêm sendo feitas há muito tempo pelos nossos instrutores espirituais, pelos nossos anjos de guarda, a nós mesmos. Por que fazer guerra onde tanto poderíamos crescer com a cooperação, com a confraternização, com a união? O outro, como diz a psicologia e o espiritualismo, o outro serve ao eu de espelho. Todos aqueles que estão à sua volta, meu amigo, minha amiga,
foram atraídos pela sua alma, pelo seu perispírito, como sendo os melhores instrumentos didáticos para a sua superação, para o seu aprendizado. Tenha essa certeza. Como disse Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, porque pela lei de atração nós atraímos para o aqui e para o agora os espelhos fundamentais para todos nós. Para que serve o espelho? Para nós refletirmos. E refletirmos para quê? Para nos melhorarmos diante do espelho. Não é assim? Claro que estamos falando de uma melhoria não apenas de aparência, mas na metáfora estamos falando que o outro é sim um instrumento precioso, único, para a melhoria do eu. E que nós, ao invés disso, temos feito guerras, competições, agressões, tragédias. Pois nós agora, distantes como estamos da Ucrânia, poderemos fazer ações de religação, de união, de confraternização. Por exemplo, acolhendo refugiados. Por exemplo, fazendo doações para a Cruz Vermelha, para Médicos Sem Fronteiras, para ONGs confiáveis que estão lá amenizando o sofrimento das pessoas. Tudo isso é aceitar a lição da competição, da agressão, para a nossa própria pacificação. Jesus foi claro ao dizer que se a nota 10 é amar como ele amou, para nós nesse momento inalcançável, a nota 5, a nota que nos permitirá permanecer na terra regenerada, é a autopacificação. Ele foi explícito quando disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Percebamos a riqueza, a delicadeza, a importância desse momento da guerra. Questionemos as guerras que nós temos feito até agora. Questionemos os imensos prejuízos que homens têm feito em relação a mulheres por estabelecerem competição, que ricos e pobres têm perdido oportunidades de cooperação ao promover e viver a luta de classes. E assim as religiões, e assim as culturas, e assim em toda parte, nos casamentos, nas famílias, nas relações de trabalho, na escola. Reaprendamos a compaixão e a empatia. Reaprendamos a possibilidade de, com compaixão e empatia, cooperarmos em aprendizado mútuo, em cura mútua, em libertação mútua, em pacificação mútua. Pacifiquemo-nos uns aos outros nessa guerra, inclusive pelo movimento fundamental das orações, mas sabendo que apenas quando nós oramos em paz poderemos realmente colaborar na construção da paz. Assim como um pincel, se estiver sujo de tinta escura, não pode pintar de branco uma parede, nós também precisamos nos limpar das nossas guerras antes de fazer as nossas orações. Faça em você a paz que você propõe para o mundo, ensinou Mahatma Gandhi, fabuloso mestre de paz. Só menor, talvez, que Jesus, que ensinou bem-aventurados os pacificadores, na sétima e oitava bem-aventurança, mas na terceira, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja,
todo mundo fala que sem fazer a paz em nós, não conseguiremos fazer a paz entre nós. Que essa lição nos seja clara e que seja aceita por nós, e que nós, a partir de já, inventariemos, listemos todas as imensas perdas que temos produzido por guerra até agora e nos disponhamos, nos abramos a descobrir as riquezas, as belezas de uma vida em paz. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então fazer a nossa oração de pacificação, a qual nós temos encontrado num outro fabuloso mestre de paz, que é Francisco de Assis, que nos ensina a fazer uma reciclagem desse lixo, dessas guerras que nós temos todas, para colaborar na construção da paz no mundo, dizendo assim: Senhor, fazei de mim, Senhor, fazei de nós aqui reunidos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio em nós e no mundo, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa em nós e entre nós, que nós levemos o perdão. Que onde houver discórdia, assim dentro como fora, que nós levemos a união. Onde houver dúvida e medo, que nós levemos a fé. Onde houver erro no eu ou no outro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, assim dentro como fora, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, no eu e no vizinho e no próximo, que nós levemos a alegria. Onde houver trevas, assim dentro como fora, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar, colaborar, servir com as grandes correntes de consolação luminosas que atuam na humanidade, do que sermos consolados. Servir nas grandes linhas de trabalho da compreensão, do entendimento, muito mais do que buscarmos ser compreendidos. Servir e nos integrar às imensas e luminosas correntes de amor, do que exigir sermos amados como até agora temos exigido. Porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é ajudando, colaborando na transformação do outro e do mundo, que nós receberemos a ajuda na nossa própria transformação, na nossa própria pacificação. Sempre no sentido da vida eterna. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Muito bom aprendermos para a paz. É lição fundamental para nós. Tanto é que nos foi proposta dessa maneira tão enfática, tão profunda, tão forte como é a guerra e a ameaça de guerra mundial. Oremos sempre com Francisco, com Maria, reflitamos com Gandhi, com Jesus, a limpeza dos nossos corações, para assim colaborarmos muito melhor na limpeza
dos corações do mundo, das relações entre países, para a extinção da guerra. Que assim seja. O que vocês acharam desse nosso encontro? Não ajuda a nós nos reposicionarmos, a percebermos que enquanto odiarmos, agredirmos, xingarmos algumas figuras dessa guerra, presidentes de um lado, presidentes do outro, soldados de um lado, soldados do outro, não importa, estaremos alimentando o ódio. Como alguém que pega um balde e atabalhoadamente atira no incêndio sem ver o que tem dentro. E sendo gasolina o que estava dentro do balde, aumentar muito o incêndio e ser ele mesmo queimado pelas chamas. Não seja assim entre nós. Olhemos para dentro do balde, para dentro dos nossos corações, se tem água ou se tem combustível, se tem paz ou se tem guerra, para depois sim fazermos as nossas orações, fazermos as nossas doações, buscarmos as maneiras concretas de pacificação. Muito bom, fizemos a primeira parte, as nossas reflexões, fizemos a segunda parte, que é o serviço, porque nós temos certeza de que esse serviço, essa oração conjunta, mesmo que alguns assistam depois, o efeito permanece, e aqueles que acompanharem essa oração, que fizerem em outros momentos, vão estar integrados nesse trabalho de pacificação. Façam sempre, assistam de novo, compartilhem essa live, para criarmos um vírus da paz, um mutirão da paz, que vai apagar esse incêndio espiritual que tem tomado conta da humanidade. O que você acha disso? Vamos ser bombeiros ou incendiários? Chega, incendiário temos sido até agora, e estamos queimados por causa disso, não é? Agora vamos ver as reflexões que os amigos trazem. Vamos ver se alguém traz alguma contribuição para a gente fazer uma troca. É sempre tão bom aprendermos uns com os outros. As pessoas lembrando dos necessitados para as vibrações, a Mônica sempre fazendo a sua lembrança, a Sayonara pedindo força, saúde para ela mesma, passando por um momento fundamental. Vibrações para Bruna Gênio também, nossa grande amiga, que ela também receba toda a nossa água viva em grande avanço para pacificação dos seus incêndios e das suas guerras. E a Sayonara fala assim: com o diferente aprendemos porque trocamos. Olha que coisa linda. Isso é muito rico, porque muitas vezes negamos que precisamos de alguns aprendizados e nos empobrecem, e isso nos empobrece de todas as formas. Não é? A autossuficiência, a autoarrogância nos fecha para o aprendizado, nos fecha para a cura, nos fecha para a alegria do outro. Isso tem sido a nossa tragédia, a base das nossas guerras. Isso mesmo, Sayonara. Cooperemos sempre. Aprendamos uns com os outros sempre. Não é? Margarete Machado, muito bom ter você aqui. Adileia Santana, muito legal estarmos aprendendo juntos.
A Jo Correia dizendo que já vive assim, graças a Deus. A Sônia Lopes pedindo vibrações para Albertina Benedita Andrade Lopes, que ela receba toda a nossa vibração e que nós vibremos paz e luz para todo o universo, para toda a humanidade, para as guerras que temos promovido contra as árvores, contra os animais, contra os diferentes de todos os tipos. É tempo de aprender com o diferente, de parar as nossas guerras, de aprender com o espelho da Ucrânia a nos pacificarmos. Tem quem queira se pacificar aí? Vibremos juntos as palavras de Jesus. Bem-aventurados os mansos, os autopacificados, porque serão eles que herdarão a terra. Graças a Deus, uma alegria compartilharmos e vivermos esse momento juntos. Muito obrigado pela companhia e vamos procurar que na semana que vem estejamos juntos também para mais exercícios de pacificação nossa e do mundo. Na segunda-feira, estou vendo na minha agenda, eu não poderei por motivo de trabalho, mas na terça-feira estaremos juntos novamente. Essa semana vai ser um pouco mais complicada, mas pelo que eu vejo aqui, terça e quinta poderemos estar juntos, além de depois sábado e domingo. Mas façam, sozinhos, pensando-se sozinhos, façam mesmo assim toda a oração possível, sempre nos dois sentidos, da autopacificação e da pacificação do mundo, fazendo em si a paz que você propõe para os outros. Não pare, não deixe de atirar água no incêndio, mesmo que seja em pequena quantidade. Lembre-se da lição do beija-flor, que pegava uma gotinha com seu biquinho e jogava no incêndio, sabendo que apesar de ser muito pouco, estava fazendo a sua parte. Façamos a nossa parte, façamos a nossa paz. Ótima semana para vocês, excelente final de domingo, muito feliz por estar junto com vocês nessa passagem tão crítica das nossas vidas. Um grande abraço e até a próxima.